Olá, estamos de volta, pessoal. Hoje com a aula sobre como o agrupamento de pontos para o alívio de dor. A seleção dos pontos auriculares para formar os grupamentos é baseada de acordo com a semelhança e complementação de suas funções. Ou seja, nós vamos estar agrupando pontos de auriculoterapia chinesa que possuem funções semelhantes que, quando somadas, vão provocar um melhor resultado no alívio daqueles sintomas. Ou funções que se complementam, por exemplo, um ponto analgésico específico para uma região e um ponto relaxante muscular, por exemplo, quando eu tenho um quadro de uma dor tendíneo muscular. Então, esses dois pontos se somam, provocando a melhora da função. Pontos que acalmam a dor, com o uso da auriculoterapia, é possível obter resultados notáveis no tratamento das enfermidades dolorosas. E quando nós pensamos em selecionar pontos para o alívio da dor, o primeiro ponto que deve ser colocado na auriculoterapia é o ponto chamado de zona correspondente, pois ele vai direcionar o Qi e o Shui para aquele local específico que tem sintomatologia dolorosa. Dessa forma, com a chegada do Qi, seja para mover estagnações ou para completar a falta, preencher a falta da existência de Qi ou Shui no local, essa chegada do Qi vai promover uma ação analgésica e dessa forma melhorando os sintomas. Mas aí, professor, eu vou ficar só com o ponto de zona correspondente? Não, o ponto de zona correspondente é o ponto local, é o ponto de direcionamento para onde você quer enviar toda a energia para tratar aquela sintomatologia, seja ela dolorosa, num determinado local. Depois que é produzida, então, uma mudança patológica no corpo humano, este se manifesta na zona correspondente do pavilhão auricular, provocando várias reações. Ou seja, quando existe, por exemplo, uma dor no joelho, você vai, ao observar o ponto joelho na aurícula, você vai observar que ocorre uma diminuição do limiar doloroso, ou seja, ao tocar, percutir, vai estar dolorida aquela região. Também, se você vir com a palpação elétrica, você vai perceber que uma descida da resistência elétrica, então ela vai estar mais suscetível ao aparelho a apitar quando ali tem uma diminuição da resistência elétrica. Também você pode observar mudança de coloração, você vai estar observando uma vermelhidão no local, ou uma palidez, a depender do tipo de situação que houver. Também pode haver mudanças morfológicas, por exemplo, como surgimento de pápulas no local, quando se tem mucosidade, descamações, quando se tem deficiência de sangue ou deficiência de yin. Você pode ter telangiectasias em situações de calor, ou seja, são aquele acúmulo de vasozinhos no local, seja por uma situação de calor ou de deficiência, que pode gerar as telangiectasias. E também essas reações positivas, elas vão caracterizar o ponto para o seu diagnóstico e tratamento. Mas, no caso das enfermidades dolorosas, os pontos de zona correspondente não necessariamente vão se relacionar com os pontos auriculares descritos, pois podem ter um espectro mais amplo de localização, convertendo-se no equivalente aos pontos ácidos do corpo. Ou seja, não só os pontos de zona correspondente vão estar reativos, mas pontos circunvizinhos também, que estão relacionados àquela área dolorosa, por exemplo, no cotovelo, se eu tenho um epicondilite, é normal a musculatura do antebraço estar sobrecarregada, tensa, com a presença de vários pontos ácidos no antebraço. Dessa forma, também pode ocorrer o surgimento de pontos dolorosos ou sensíveis entre o ponto do cotovelo e o ponto da mão, entre o ponto do cotovelo e o ponto do ombro, ou seja, nas regiões circunvizinhas àquele ponto, pois seria o equivalente aos chamados pontos ASH na acupuntura sistêmica. Depois que você direcionou o Qi para aquela região que está com quadro doloroso, você precisa entrar em seguida com um ponto analgésico. E qual que é o ponto mais analgésico da auriculoterapia chinesa? Nós temos aí o ponto Shenmen. Esse ponto ele vai ser selecionado como ponto principal
devido à sua função analgésica e ele tem um poder sedante muito intenso. Então, se a dor é de alguma víscera abdominal, se selecionará, então, um ponto simpático, que tem uma função de liberar os espasmos na musculatura lisa. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma cólica menstrual e tem espasmos no útero, a gente pode estar utilizando, além do ponto útero, que vai direcionar o Ti para aquela região, né, o ponto útero que fica aqui na fossa triangular, nós podemos também colocar o ponto Shenmen como potente analgésico para aliviar aqueles sintomas de cólica menstrual. Se a dor ela é produzida, por exemplo, em lesão de tecidos moles, nós podemos adicionar, então, o ponto fígado e ponto baço. Lembrando que o fígado ele vai controlar a parte contrátil muscular e o baço controla a parte carnosa muscular, ou seja, um atende a controlar o trofismo, o nível de força e contração muscular, e o outro, o baço, tende a controlar o volume muscular. Então, juntos, eles agem sobre a musculatura, tendo um poder de normalizar a musculatura. Então, em situações de tecidos moles e tendões, assim o fígado também tem ação sobre o tendão, nós vamos estar utilizando esses dois pontos, baço e fígado, pois agem sobre a musculatura, tendo impacto tanto sobre os tendões como os ligamentos. Se a dor ela é óssea ou dental, nós vamos adicionar o ponto rim, porque os ossos são nutridos pelo rim e os dentes são o prolongamento dos ossos. Então, todos os dois estão ligados ao ponto rim, são comandados, energizados e nutridos pela energia que vem do rim e do din.